Padrão do Empreendedorismo, temporada 2023. E estamos aqui na Místico Space. Você vê que está de cara nova, através de uma iniciativa da TVMS Record em parceria com o Sebrae. A fachada foi reformada, ganhou uma cor nova para atrair os clientes, chamar a atenção de longe por quem passa por esta avenida e também quem dá uma olhadinha ali da Avenida Zaran. E eu venho aqui hoje ao encontro de Cláudio Forner. Seja bem-vindo! E aí, Ellen, tudo Como bem? foi de férias? Tudo bem com você? Tranquilo? Tudo bom. O que você achou do visual, então? Então, Ellen, uma identidade mais marcante, né? O que caracteriza muito mais um ponto comercial do que uma residência, né? Imagino que muito em breve vai ter uma identidade visual, o que vai facilitar muito a identificação por parte dos clientes. A gente percebe ali na Zaran também um movimento, um fluxo constante de veículos e pessoas que passam. Os olhos são os primeiros a comprar, podemos dizer isso? Sempre. Sempre. Essa é a função da identidade visual. Da fachada. Chamar esse cliente, que ele está aqui de forma despretensiosa, passando no local, tem um destino certo, provavelmente, né? Então a gente precisa interromper essa concentração e nessa janela informar, né, aquilo que a gente quer em relação ao modelo de negócio. E hoje, Forner está aqui não mais como um cliente oculto, como foi da primeira vez, mas como um consultor, para avaliar onde o Rodrigo chegou. Como foram essas intervenções do Sebrae e quais os resultados colocados em práticas. E durante todo esse tempo, eles elencaram 3 pontos. Modelo de negócio, que é o que você vai verificar hoje, o visual merchandising, que era um ponto importantíssimo, e também o markup, que era o preço que o Rodrigo colocava no valor dos seus produtos. Antes, nós vamos fazer um remember, eu digo assim, relembrar um pouco de como foram esses 3 episódios. Confere aí. No 4º episódio, Rodrigo definiu seu modelo de negócio. Qual era a proposta de valor que iria entregar aos seus clientes? Então, qual que é o perfil desse cliente, desse segmento de cliente? Jovens, adolescentes, adultos, né? Faixa etária entre 17, 30 anos, né? E nós trouxemos aqui o público geek, né? Que são aquelas pessoas que têm mais afinidade. 7 episódios depois, já no programa 11, Rodrigo consolida seu modelo de negócio junto à consultora do Sebrae, Andresa. E nós chegamos, né, na consolidação que a atividade principal sua será os card games. Serão os card games, né? Os card games, ele tem a possibilidade de um giro mais rápido. É possível desfazer o baralho e vender carta avulsa. Então, o Rodrigo, né, tem um negócio com 4 grandes especialidades, macros. Né? O que o benchmarking do Rodrigo, que eu acompanhei pessoalmente, mostrou? Que todas as referências, não importa qual é escolhida, existe uma ancoragem, existe algo que vai, sem sombra de dúvida, o que a gente chama pagar a conta. Rodrigo ainda tinha um grande desafio, lidar com todo esse estoque que o anjo Rodrigo Maia identificou ali, escondidinho numa sala do fundo da Místico Space. É um desafio que vai exigir de você, junto com a equipe de consultores, a gente montar algumas estratégias, não é só uma, né? A ideia é a gente chegar no próximo vídeo aqui, a gente vê a prateleira vazia. Beleza? Vamos em frente? Então, tamo junto. Bora! Falando em anjo, um dos desafios propostos foi apresentar ao consultor Hudson a fórmula do cálculo sobre o preço de venda. Rodrigo ficava com lucro negativo. E os seus preços sofrem substituição tributária. E a gente chegou num percentual de 11,5%. Tem lucro aqui? Não tem. Passou. Aqui dá um resultado negativo de 16,7% neste jogo. Forner pegou pesado, é claro, no quesito markup. Rodrigo estava com nota 0. Existe um equívoco no cálculo do preço de venda de vocês? Sim, sem sombra de dúvida.
Preciso aprender a fazer isso e fazer isso com eficiência, tá? O cara que fecha as portas hoje no Brasil, vocês não pensam que é um cara vagabundo que não cuida do negócio. Não, é cara que levanta cedo, vai dormir só Deus sabe que horas, né? E tá ali se dedicando. O que ele não sabe? Ele não sabe que o preço que ele está praticando não cobre todo esse esforço. E o Visual Merchandising? Esse foi o tema que Forner também vai verificar no episódio de hoje. Talvez vocês vão ouvir pela primeira vez uma coisa chamada Visual Merchandising. É o quanto a minha loja faz o meu papel para vender. Quando isso é bem feito, o meu papel diminui e o meu tempo de exposição para com o cliente pode ser menor, tendo a mesma eficácia de resultado. E aí, Rodrigo? Ano novo, sejam bem-vindos. Você já tá nervoso. Opa, Que bom te ver nessa virada de ano. Tudo tranquilo? tudo tranquilo. Foi correria final do ano, mas tamo aí. Faz parte. Ele tá nervoso, mas agora vou deixar você e seu consultor principal e ele vai te encaminhar para tudo que ele tem que falar com você e fazer aqui. Certo. Vamos lá? Então, Rodrigo, olha só. Percebi muita mudança, o que é positivo, tá? Evidentemente que o impacto maior quando se pensa em negócio é eu ter um jogo, um conjunto de informações, quanto mais claro e objetivo, é melhor. Isso vem dos Estados Unidos. O americano não dá valor para piso, não dá valor para teto. Porque ele diz que ninguém entra olhando para o chão, ninguém fica olhando para cima. No teto, ele bota as eletrocalhas com luzes direcionais. E no piso, realmente, eles têm razão, ninguém fica olhando para baixo. Mas no teu caso, que é um ponto comercial pequeno, tá? Você tem limitações, você pode brincar com o piso, porque você tem informações que são dinâmicas e a melhor maneira de fazer isso é num material que você pode tirar, repor, mudar conforme a onda de um card ou de outro card, adesivando o piso. Com o piso, você pode criar quase que um cenário. Então, Rodrigo, aqui temos um destaque positivo, você está animando, ambientando com elementos dos jogos à parede, isso chama atenção, tá? E aqui a gente precisa entender o que é informação que é para cliente, né? Informação para cliente tem que estar à vista numa identidade que não pode ser papelzinho JP. Pode ser, mas aí você tem que fazer um quadro moldurado onde você vai fixar as coisas, que é o espaço para isso, que aí você vai respeitar, por exemplo, aqui se confunde o que está na parede, que é de consumo interno, e o que é para visualização do cliente. O visual merchandising não permite essa gafe, porque assim, para o cliente, eu estou dizendo assim, isso é tudo para mim, entendeu? Se está ao alcance dos meus olhos, é porque você quer que eu veja isso. Vim aqui só para saber como é que tá a saúde emocional, física. Você tá bem? Tô bem. Tá sendo duro hoje, mas... Nossa, eu tô sentindo assim que você tá quase faltando fôlego. Mas tá tudo indo bem? Mas assim, eu tô com essa cara, mas interiormente tô já pensando assim, pô, legal, dá pra gente fazer essas mudanças, realmente é clarificador. Ainda É só o momento do que ele está observando de intervenções físicas na Mystical Space. E eles continuam. Vamos lá, Ford, podem ir lá. Aquela sala é desejável que eu frequente ou não? Você gostaria que o cliente entrasse naquela Sim, sala? com certeza. Aquela parte é a área de snacks, né? Onde o pessoal... Que o snack, pelo que você viu no benchmark que a gente fez em São Paulo, contribui no ticket médio de forma considerável. Com certeza. É importante que eu não tenha uma visão do fundo, né? Que, onde tem o teu material de limpeza, vassouras, engradados de bebida. E mesmo que não entre para consumo, não é uma imagem desejável para quem está aqui na loja. Pode ser que eu estou entrando, mas mesmo que eu não tivesse entrado, eu já estou enxergando desse ponto da vista. Então isso tem que manter sempre fechado. É um dia típico, né? Normalmente a gente mantém fechado mesmo, né? Mas de vez em quando, às vezes,
pode ficar aberto. Sei que o calor aqui, muitas vezes, isso A gente favorece. quando fica extremo calor, a gente até deixa assim, mesmo que vaze um pouquinho uma parte que a gente não quer mostrar, né? Sim. Para manter a saúde do cliente, né? É isso aí. Ventilação. O que eu consideraria? Alguns pontos que são importantes, tá? Por exemplo, você está com as paredes todas pretas. Não é uma cor para alimentação. Você pode ter um fundo preto para escrever um quadro moldurado para você escrever e mandar mensagem para o cliente. Mas não é um fundo que atrativo, aconchegante e que me estimule a ficar aqui consumindo, sobretudo, alimentos. Tá? Então, você precisa colocar alguma coisa vibrante se você quer um consumo rápido. O que eu desejo aqui? Um quadro, uma imagem de uma bebida gelada, aquelas bolinhas caindo, uma foto bem elaborada. É esse tipo de coisa que precisa compor esse ambiente. Seria mudar o espaço da casa do Rodrigo, onde os amigos vêm jogar, para o negócio do Rodrigo. É isso. Esse é o ponto. E no próximo bloco, ainda vem a análise de 3 gargalos da Mystical Space. É o que você vai ver daqui a pouco. Vamos quebrar esse teto de vidro, hein? Estamos de volta e agora para o primeiro ponto da intervenção do Forner neste último episódio aqui na Mystical Space. O tema é Visual Merchandising. Você lembra disso, Rodrigo? Lembro, foi um aulão. Um aulão. Forner, é com você. Então tá, vamos lá, Rodrigo. Visual Merchandising. Eu uso a imagem para vender. O motivo da existência da Mystical Space é o entretenimento, os jogos, né? Enfim, mas existe uma coisa poderosa que é a marca. Né? Então, se a marca, eu preciso referenciá-la à frente do estabelecimento, para me distinguir de tudo que existe no quarteirão, as pessoas que passam por aqui, mas quando eu entro na loja, eu não estou entrando numa locadora de DVD, numa loja de sapato, eu estou entrando na Mystical Space. Então, uma identidade visual marcante, presente naquilo que é mais importante da loja, né? Sempre tem que estar assinado, então tudo começa com a marca, ok? Esse espaço, eu tenho lixeira, eu tenho o produto de embalagem, eu tenho exposição de produto, mais empilhamento e exposição de produto, eu tenho informação técnica, eu tenho informação que é do consumo interno, e eu tenho jogos também e cartazetes de ordem legal. Você concorda comigo que é confuso? Eu não consigo me achar o que é uma coisa e o que é outra coisa? Que informação eu quero que esse cliente tenha para o checkout? Eu quero que ele... Isso é compra de última hora? Ok, tem que estar no checkout. Mas você vê que aqui você tem alguns produtos que é o board game, que não é, que eu preciso explicar, que eu preciso demonstrar, que está num outro setor da loja. Então aqui eu tenho uma mistura de setor que não tem nada a ver com o produto de última hora. Então esse conjunto de coisas que nós chamamos de visual merchandising pode parecer algo muito simples, na verdade não é. Ele é complexo, mas em compensação ele aumenta o ticket de venda da tua loja consideravelmente. O visual merchandising interessante que você pode explorar é transformar o seu ponto de venda em algo que o cliente se sinta dentro do jogo. Esse é o melhor visual merchandising para vocês, com a identidade de texto, de conteúdo orientativo. Então imagine que você já tem o pano de fundo, que é o lugar desejado. Esse conjunto da obra vai fazer com que o cliente tenha uma imersão ao jogo na experiência de compra ou locação do próprio jogo. Quem se lembra do Hudson Rodrigo nesta posição com esse game na mão? Essa era a aplicação da fórmula do markup, segundo gargalo da sua empresa, que o Forner agora toca em frente com você, Rodrigo. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se da visita do consultor financeiro para cá, se a tua consciência em relação à precificação, se ela mudou ou não. Sim, esse é o primeiro ponto. Sim ou não? Com certeza. Depois dessa aula, né, a gente passou por esse pensamento de revisar, né? Então,
A gente entende que tem esse ponto, né? Alguns produtos a gente realmente acaba ficando nessa situação, não tem o que fazer, mas a gente compensa com outros produtos, é claro, né? Não são todos os produtos que têm a mesma margem, que têm as mesmas condições, vamos dizer, de um produto apresentado anteriormente, né? Ótimo. A gente resolveu focar em frentes onde a gente conseguia compensar, né? Exemplo? Produtos. A gente deu uma alterada, a gente focou mais nos cards, né? Que tinham um markup melhor, né? Fora a questão que ela é impulsionada pela rotatividade, né? Ela tem uma saída muito mais rápida, né? Os boards têm uma saída devagar. Mas são passos, a gente já está planejando as próximas ações, né? Atrativas para a gente... A tendência é reduzir o estoque, então. Isso, a tendência é reduzir, mas também não é eliminar, né? A gente tem que ter um ponto de equilíbrio ali, né? A gente está pensando nisso, né? Não ter um estoque muito grande, mas também não zerar o estoque, né? Agora a gente se inseriu no marketplace, ele é mais focado quando o cliente ele entra naquele local, ele é um cliente que já procura card específico para Pokémon Magic Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Então, um cliente que entra lá, ele vai decidir por loja A ou loja B, né? Ele não está pensando no que ele vai comprar, ele já sabe que ele vai comprar, né? Então a gente tem decidindo onde. Exatamente, a gente tem uma objetividade muito maior, é um público onde a gente está alocado, né? A gente está atendendo clientes focados em comprar o produto que a gente está oferecendo, né? A gente não tem essa questão de mostrar, fazer o cliente entender, ele já sabe a venda direta, né? Para encerrar, Rodrigo, você ainda acha que pode ser surpreendido por margens negativas que comprometam o ganho geral do negócio ou não mais? Isso faz parte do passado. Não, isso aí já é uma coisa do passado. A gente foca, né, em estudar, analisar, prever, né, para a gente não ter uma surpresa de novo, né? Você redefiniu o teu modelo de negócio para focar de forma mais intensa num dos nichos, sem abrir mão dos demais. Eu vi que você colocou a mão em todos. Sim. Mas evidentemente está muito claro que você fundamentou num deles. Bom, a gente aplicou, né, durante esses meses as mudanças. Foi muito importante, né, ter esse pensamento no foco, porque tudo que a gente aplicou direcionou a loja para vamos dizer assim, para um norte, né, que a gente estava meio perdido, a gente estava, vamos dizer assim, com o mapa embaçado, eu posso falar assim, e agora a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente já tomou várias ações, né? Já paramos para focar diretamente nos cards. Ano passado a gente tinha 4, 6 pessoas participando de um evento, hoje a gente chega no patamar de 14, 15 pessoas, né? Então é um aumento muito expressivo, né, de participação. E agora eu vou pedir para você me mostrar algo, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que se afaste um pouco. Segundo a tua percepção, tá? Qual é o que mais chama atenção aqui nesse ambiente que nós estamos? O que mais chama atenção? Ainda continua sendo essa parte aqui de boards, né? Board games. Então a dica de ouro que eu tenho para te dizer é o seguinte: o que você precisa se dedicar em termos de visual merchandising, voltando ao item anterior, para atender o modelo de negócio. Porque não adianta eu ter um modelo de negócio focado em card, se o que eu enxergo na loja é o board game. Eu preciso aumentar esse. Você não precisa diminuir o board, mas precisa aumentar esse. Sim. O visual desse aqui. Não só a atratividade do que eu enxergo, e sim a quantidade também, o volume de dizer, o meu negócio é isso aqui, Sim. mas eu loco, eu vendo, mas é isso aqui que eu quero. E o visual merchandising, ele tá aí para auxiliar isso, e não para confundir isso, entendeu? No próximo bloco, o Esquadrão do Empreendedorismo já se prepara para a saída da Mystical Space. Pois é, mas todos os ciclos precisam ter começo, meio e fim. Por isso que a gente já está aqui e o Forner preparando-se para fazer as suas conclusões, né, Forner?
Ele ri, viu? É isso que você vai ver no próximo bloco. Daqui a pouquinho, Forner. Nossa sala de vidro ficou com um teto com as laterais totalmente aberta, né, Forner? Eu disse que ia quebrar, hein, Rodrigo? Por isso que nós já estamos aqui nos preparando para a saída e eu convido o Forner agora para suas considerações finais, Forner. Então, Ellen, eu acho que para quem nos assiste, o Rodrigo, né, é importante ficar uma mensagem de que o negócio nunca está pronto, Rodrigo, né, nunca está pronto. A gente evoluiu bastante, até parece que a gente bate, mas não é isso. A transformação ela exige um grau de conscientização muito grande, a maturidade do Rodrigo em relação a tudo que a gente viu, são muitos detalhes, não existe uma regra padrão, que vai dizer no modelo de negócio aqui vão deixar tanto por cento para uma referência de jogo, 30 para outro, enfim, ou numa composição, 3, 4 itens, o dia a dia, o aprendizado, mas o norteador que é importante, os referenciais que o Rodrigo nos trouxe, que faz parte dessa bagagem, desse aprendizado, que eu acho que foi a grande entrega para o Rodrigo, de que esse movimento traz um aprendizado e as transformações pequenas, mas que no somatório faz uma grande diferença. Daqui até o último programa, o Rodrigo tem um intervalo enquanto nós vamos visitar as outras empresas, da dona Sandra e da Gláucia. Nesses 3 gargalos, modelo de negócio, markup e o visual merchandising, ele tem alguma mudança a fazer? Tem. É a continuidade, porque ele vai aprender com isso, né? Existe também o receio, o que dá certo e o que não dá certo. Porque o que movimenta o empreendedor é muito claro, a motivação, são mobilizadores, mas tem algo que vai contra isso, que é o temor, é o medo do fracasso. O norteador do empreendedor é a motivação que ele tem para fazer coisas com o equilíbrio daquilo que ele receia, daquilo que ele tem medo. A gente não consegue tirar tudo que o Rodrigo teme. Isso faz parte dos mecanismos de defesa que o faz vivo, né? Isso é bom para todos. Sobrevivência. E não se deve manipular isso. Isso é da natureza do empreendedor, da figura do empreendedor. Ele já cedeu muito, na minha visão, ele já evoluiu bastante. Tem muita coisa, evidentemente, como qualquer negócio. E não existe um negócio pronto. Você vê isso de forma muito dinâmica aí no mercado, a cada dia isso acontecendo, né? Evidentemente que, no case do Rodrigo, a gente começou de um patamar de mudança muito impactante, muito grande, e as mudanças, infelizmente, precisam ser graduais, por contas de tempo, por contas de orçamento e também a capacidade humana dele de dar resposta a várias frentes de trabalho e o orçamento ditando uma certa velocidade das coisas, né? Ele teria 3 semanas até a final. O que você diz a ele? Eu diria que o que ele faz nessas 3 semanas? Checklist. Da ponta da língua para conversar com a gente no sprint final. Se assim, o que eu vi é isso, o que eu aprendi é isso e os próximos passos são esses. Se a gente conseguir, decorou, Rodrigo. Se a gente conseguir sincronizar esses próximos passos, né? E eu teria o maior prazer de ajudar na construção desses passos, ou pelo menos na estruturação desses passos, eu diria que a chance de consolidação é grande, porque toda grande mudança ela precisa do primeiro passo. Eu acho que o Rodrigo já deu esses primeiros passos, mas a mudança não terminou. Tá? Mas a conscientização é grande, é um bom menino, ele está fazendo a coisa certa e vai funcionar. Rodrigo, a gente se encontra então daqui 3 semanas na grande final do Esquadrão do Empreendedorismo. E dever de casa pronto e na ponta do língua. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Último desafio. Muito obrigado. Valeu, Forner. Vamos que vamos, gente. Foi inspirador. Bateu um pouquinho já de tristeza, né? Parece ali que a gente sofre bastante, na verdade. Mas eu vejo assim como um sofrimento bom, né? Que é aquele puxão de orelha para entender que tá errado, poder melhorar. E eu falo que vou sentir um pouco de saudade por conta disso, né? De
muitas vezes a gente acaba ficando meio sem norte, né? E os consultores, eles me botaram ali, me ajudaram, né? Me deram a bússola, me deram o mapa, né? Como naquele desafio, e ensinaram a utilizar a bússola, né? E eu vou sentir um pouco de saudade disso, né? De ter esse porto seguro ali com os consultores, né? Poder estar ali buscando as informações que eu preciso, poder entender melhor, ter as explicações, né? Nessa questão, principalmente do markup, tive muita dificuldade, corri atrás, sentei ali para conversar, entender melhor como que seriam as ações que eu poderia tomar, né? E cada vez que eu converso com o Forner, vamos dizer assim, é uma iluminação, assim, a gente vê ali o que está faltando, né? Aquele detalhe que eu já não estava nem percebendo, ele joga ali como se fosse uma coisa clara, e a gente fala, nossa, era óbvio demais, né? Mas a gente não viu. Tava ali na nossa frente, a gente não viu, né? Então vai bater uma saudade ali. A gente, tipo assim, eu me sinto transformado, né? O eu ali de meses atrás é muito diferente do que é o de hoje, né? Consegui aprender bastante coisa, mas eu também vejo que tem muito para aprender, né? O caminho ali só começou, a gente deu os primeiros passos, mas a jornada ali, vou terminar essa jornada, mas já tem as próximas começando.